querido? Como é que você tá? Tudo na paz. E você é É da onde? maravilhoso. Eu sou do Sul, eu sou do Paraná. Sou Sério? É de qual cidade? Pato Branco. Pato Branco. Ah, Pato Branco não era daquela menina do programa de Sim, humor, não é? a Bozena, Ih, que falava daí toda hora. isso mesmo. Porque o pessoal lá fala, e daí? Sim, muito, muito. Daí é pra tudo. Daí lá em casa a gente tava almoçando. Daí nós fomos ali. Daí. Meu Deus. E o que você veio fazer aqui em Brasília? Há muitos anos eu moro aqui, eu moro em Formosa, né? Formosa, Goiás, 80 quilômetros daí de Brasília. Meu pai, na verdade, né? Ele veio montar uma empresa aqui há vinte anos atrás. Empresa de. Ele mexia com recapagem de pneus. Aí Olha, era uma mini indústria de recapagem de pneus. Acabou que durou muito pouco essa empresa dele. Durou acho que uns 4 anos. E aí faliu. E aí segue outros rumos e aí vocês na montaram um vida. outro negócio? Não, aí ele passou num concurso. E aí a gente continuou aqui. E você é espírita desde quando, Luiz? Olha, é muito interessante isso. Eu, eu me considero espírita desde criança. Eu reafirmava para as pessoas: o que você é? Nunca me contentava, né? Tipo, eu não sei se eu sou católico, evangélico, eu acho que eu sou espírita. Mas me descobri espírita mesmo aos 21 anos de idade. E como Hoje eu tenho foi? 29, né? E como que foi essa descoberta? Foi incrível, Cassius. Eu estava passando por um período bastante difícil, né? Foi muito inusitado. Eu estava passando, aqui pertinho da minha casa, tem a casa onde eu trabalho, que é a Comunhão Espírita Chico Xavier. Mas é muito perto mesmo, é tipo virando a esquina. E aí eu estava passando na frente, eu não conhecia a doutrina a fundo, né? Embora quando criança, minha mãe e meu pai me levaram uma vez, né? Por conta da minha mediunidade, que é muito ostensiva. E aí, passando na frente desse centro espírita, é uma casinha muito simples, muito acolhedora, né? E aí eu li a frase do Allan, né? Do Allan Kardec, que estava escrito lá: fora da caridade não há salvação. Nossa, aquilo me chamou muita atenção. E fui com a minha mãe no outro dia, era numa segunda-feira. Nas segundas aqui tem um atendimento, né? Atendimento fraterno, a assistência é na segunda-feira, né? Nossa, foi muito incrível. Foi amor à primeira vista. Nossa. Entramos na comunhão e eu nunca mais saí. Aí eu ingressei em vários trabalhos dentro da casa. Mas você Foi falou que tinha maravilhoso. mediunidade muito aflorada. Foi isso também que te levou até lá? Olha, eu tenho, né? Sim, foi um dos motivos, né? Eu acredito que a tarefa dentro da casa espírita, ela já era latente em mim, né? Eu só não tinha descoberto isso ainda, né? Eu participo de outras atividades, do teatro, palestras, mas a mediunidade foi um dos fatores. Eu, quando muito novo, Cássius, eu tinha essa mediunidade que a gente não... Imagina, minha família, nós éramos católicos, né? Eu era coroinha dentro da igreja quando era criança, né? Nossa. Porque assim, eu sempre gostei muito de religiosidade, de conhecer doutrinas, religiões, enfim. Só que não supria, né? Porque a minha mediunidade em relação à clarividência, clareaudiência, comunicação, enfim, né? Psicofonia, isso a gente não consegue controlar, né? Eu não tinha esse controle sobre. E aí aconteceu alguns eventos na minha casa mesmo e a gente não sabia lidar. Minha mãe também, né? Leiga no assunto totalmente. E aí ela buscou assistência na casa espírita. Que tipo de efeito? Só para a gente esclarecer para quem está nos ouvindo aí, nos vendo, que tipo de Sim, coisa claro. acontecia? Quando eu tinha 8 anos de idade, a gente se mudou para uma casa. Ali começou alguns eventos, né? Tipo, alguns fenômenos mediúnicos em relação a mim. Eu acordava de madrugada, Cassius, e eu estava completamente mediunizado. Teve uma vez que eu quase matei a minha mãe do coração, coitada, meu Deus. Eu acordei de madrugada, fui para os pés da cama dela, e aí eu comecei a gritar: eu me matei, eu me matei. Com uma Olha, escova de cabelo na mão. Foi muito difícil. E a minha experiência, né, eu me senti muito mal, eu não sabia o que estava acontecendo. Para mim tinha sido um pesadelo, eu estava tendo um ataque sonambúlico ali, né? A gente apela para o óbvio, né? Só que os eventos não pararam. E aí a gente resolveu se mudar da casa. Vamos sair dessa casa, que o problema é na casa. Na outra casa que a gente morava, começou a acontecer os eventos. Aí minha mãe falou assim: não, vamos levar esse menino, esse jovem, esse jovem descontrolado para o centro espírita. E aí a gente foi. E logo em seguida a gente descobriu que
eventualmente lá naquela casa onde a gente morava, a vizinha veio conversar com a minha mãe, tempos depois, né, que já tinha ocorrido tudo, e ela contou para minha mãe que ali a namorada do cara, ela tinha se matado na casa, e foi, assim, um choque para todos nós. Mas nessa época, a minha mãe ela já tinha mais um conhecimento, eu não tinha nenhum. Né? Por um tempo, os eventos estacionaram, né, eu me mudei, né, trabalho, outras coisas, né, fim de escola e tal. Mas aí, aos 21, começou a retornar. E aí foi quando eu conheci a doutrina e tudo foi esclarecido. Você tinha medo? O tempo inteiro. Nossa, olha, antes, assim, quando eu tinha 14, 15 anos, como eu te disse, teve um período que os fenômenos, né, vamos assim dizer, eles estacionaram mesmo, né? Dos 14 até os 19 anos de idade, eu realmente não tinha nenhum evento assim. Porque, assim, quando eu era criança, era recorrente, eu conversava, eu tinha um amiguinho imaginário, né, entre aspas. E você lembra? E a gente conversava bastante. Lembro, completamente. Aqui perto da minha casa tem uma pracinha. Eu acredito piamente que era meu mentor, porque ele me aconselhava muito, ele me ajudava bastante. Não volta tarde para casa, sua mãe falou tal horário. Eu tava lá brincando, ele falava, hora de ir embora. Eu ia, eu obedecia. Eu acatava e ia embora. E você via... Eu conversava sozinho na rua. Os seus amigos não viam, correto? Não viam. Eu comecei a ver mesmo depois dos 19. Mas antes de procurar um auxílio psicológico, eu procurei a casa espírita. Foi assim, eu acho que fração de dias mesmo, de semanas. Porque eu já estava pensando, falando assim, poxa, não tá certo. E aí, quando tudo começou a ser esclarecido, lá aos 21 anos de idade, aí eu comecei a trabalhar e tudo se estabilizou. E hoje você vê ainda com frequência? Sim. Não com frequência, né? Mas em alguns momentos, né? Sempre quando eu estou envolvido dentro do trabalho espiritual, eu participo do teatro há bastante tempo, né? E no teatro eu já tive experiências maravilhosas, né? De ver a equipe espiritual. Qual o nome da sua casa espírita? COEX quer dizer? COEX, Comunhão Espírita Chico Xavier. Fantástico. Muito legal lá, tá, gente? O pessoal que está nos assistindo. Ah, o pessoal de lá é trabalhador gente, mesmo. Quem tiver oportunidade, vai lá. É pertinho. Verdade. Lá em Formosa, mas quem tiver para lá é pertinho mesmo. E você é formado em quê, ô Luiz? O que você fez? Olha, eu sou técnico em enfermagem e técnico em veterinária. Nossa, eu fiz 2 cursos tecnólogos. Eu trabalhei muitos anos na área de veterinária. Trabalhei 4 anos. Você gosta mais de qual dos dois? Enfermagem, cuidar de gente ou de bicho? Olha, de animais? De bicho. De bicho. Por quê? Por quê? Coitado das pessoas. Porque o ser humano... Porque o ser humano é difícil. E você tem alguma pretensão? Animais para mim é tudo. Você tem alguma pretensão dentro dessa área ou você quer fugir para um outro lado? Hoje, Cássio, eu estou fugindo para outras áreas. Eu saí, né, de um ciclo de 4 anos que eu trabalhava numa clínica veterinária. Mas, assim, é um ambiente, Cássio, que é bastante estressante, né? A gente fala brincando tudo, mas é um ambiente que, tipo, é vida, né? Você está lidando com vida, você está lidando com situações muito difíceis. Mas é né? estressante por causa dos animais ou por causa dos donos dos animais? Cássio, é por conta dos donos dos animais. Porque é muito complicado. Imagina que você tem um animal e esse animal ele está extremamente debilitado e você vai buscar assistência. Eu estou falando de um paciente terminal, né? Que provavelmente ele não vai retornar para o lar, vamos supor. Essa situação em si, para o animal, a gente presta toda assistência, né, e tal. Mas o dono compreender isso é muito complicado. Existem muitos tabus dentro da veterinária. Eu convivi com muitos profissionais na área da saúde animal que têm depressão profunda, pensam em desistir o tempo inteiro, que já tentaram suicídio. É um ambiente extremamente hostil, psicologicamente. Que estranho. Juro para você. Para você ter ideia, eu já participei de diversos, tipo, a veterinária que era dona da clínica veterinária onde eu trabalhava, ela é minha amiga. Ela faz lives no YouTube apoiando outros veterinários no Brasil que para não pensar no suicídio, para não pensar em... É muito difícil. É muito difícil mesmo. Porque a gente tem um amor muito grande pelos animais, né, Cássio? Assim, é aquele amor que perpassa muitas coisas. E
os tutores, eles não aceitam isso, eles querem o animal de volta. E não tem como na medicina humana que você, obviamente, tem aquela compreensão, tem toda uma rede já montada para o psicológico. Na veterinária não tem isso. Morreu, a culpa é do veterinário, morreu, não fez o serviço de direito, algo assim, né? Esse é o lado meio que dramático da profissão. E você tem animal? Tenho. Você tem Eu o quê? tinha 17 gatos. Você tinha 17? 17. Eu ia resgatando, Cassius. Eu ia resgatando. Havia uma rotatividade de animais dentro da minha casa, você não tá entendendo. Sim, você Chegavam as salvava, pessoas a fazer entrevista. mas aí E aí você ia doando. dava Aí eles, ou eles iam embora? Sim, eles ficavam em lar temporário. Minha casa era um lar temporário para eles, né? Agora, fixo tinha 17 lá dentro, né? Quando eu morava numa casa, eu me mudei para um apartamento. Isso antes de eu começar já a trabalhar com veterinário, eu já resgatava animais, né? E aí, depois que eu comecei a trabalhar na clínica, eles foram transportados para a clínica, né? Aí lá na clínica a gente continua essa rotatividade. E hoje Mas você eu tem já mais cheguei nenhum? a ter... Não, hoje eu tenho 2 gatos. 2 gatos. Eu tenho um casal, meus 2 Pô, gatinhos. de 17 para 2, tá show de bola. Tranquilo. Pra Fora os que cuidar, estão nos outros lares. Cara, eu sou padrinho de cachorro, você não tá entendendo? sério. Mas você ainda resgata na rua? Os animais você ainda resgata? Sim, eu tenho vários contatos, né? De ONGs aqui dentro de Formosa, porque aqui em Formosa isso é muito comum, cara. Abandonam muito mesmo, né? E aí as pessoas que vão tomando conta. Por exemplo, a clínica veterinária onde eu trabalhava fazia essa assistência, né? E é a única em Formosa, assim, que trabalha dessa forma, nessa magnitude aí, né? De resgatar. Entendi. Tinha vezes que eu saía na rua e ia contando os animais na rua. Aí eu parei com isso. Falei assim, não vou parar de contar. Porque senão a gente pega tudo e leva para casa. Era desse jeito. Eita, meu Deus, que legal. É legal também, né? Porque tem alguém tem que fazer isso na vida, né? Alguém tem que salvar Sim. os animais. Nesse período eu conheci pessoas incríveis, Cássio, de um coração gigante. Eu tenho uma amiga minha que ela é protetora. Ela tem na casa dela 48 animais dentro da casa dela. Animais, é tipo uma fazendinha a casa dela. Animais você diz cachorro e gato. Só cachorro e gato. E aí vai tendo os veterinários, eles vão auxiliando isso. Tá vendo? É um dos motivos para uma profissão tão difícil, porque você pega os animais, não é bonitinho, né? Eles estão bastante debilitados, cara. Exige um cuidado, um carinho muito grande, né? Muito grande, cara. Muito grande. Porque tem gente que judia ainda, né? A gente ainda convive com essa realidade no planeta Terra que não está perto de terminar, não. E na casa espírita, o que você gosta de fazer? Qual é o trabalho que mais te agrada lá dentro? Olha, eu gosto de todos os trabalhos, mas o teatro, para mim, é um lar lá dentro. Porque a gente construiu uma família, o nosso grupo é muito pequeno. A gente tem um grupo de 10 pessoas, sabe, Cássio? E dentro desse grupo, a homogeneidade de ideias, ideais, né, propósito, né, o trabalho em si, o engajamento, eu não sei como são os outros grupos, mas o nosso é um amor mesmo. A gente consegue visualizar isso. E você está lá há quanto tempo já? Eu entrei quando eu tinha 22 anos. Então já são 7 anos por aí, né? Esse ano foi muito difícil, né? Porque tipo, a gente tem uma agenda e a agenda é bacana. Todo ano a gente apresenta 4 ou 5 peças. A gente vai para cá, vai para Pirinópolis, apresenta aí em Brasília também, né? Em alguns centros. Participa de eventos relacionados e assim, esse ano foi bastante difícil, né? Porque a gente teve que encerrar tudo, a nossa agenda fechou. E a gente até vai lançar uma peça online, vai ser muito legal. Uma peça que a gente já gravou. E quantas peças vocês já fizeram? Você tem noção? Eu digo peças, 4 peças, mas a mesma peça a gente apresenta 2, 3 vezes. Ah, tá, né? Entendi. Vai dar umas 9, vamos colocar 10 peças por ano, assim, apresentada mesmo, né? Então são 70 peças aí. E qual foi a peça que mais mexeu contigo? E por incrível que pareça, Cássius, a peça que mais me tocou assim profundamente foi a que a gente apresentou agora no final de 2019, que foi há 2000 anos. Você fez qual personagem? Nossa, eu fiz o Publio Lentulus. Também, se não mexer contigo, nenhuma mexe. Pelo amor de Deus. Pensa, cara. No dia da apresentação, cara, a gente iniciou 7 horas da manhã, a gente foi parar 11 horas da noite. No dia, né? Mas antes disso era recorrente, sábado, o dia inteiro, a noite inteira, e a gente faz feliz, amando.
né? O cansaço é físico, nunca mental. Né? E no final foi emocionante. E qual é a sua avaliação do Públio Lentulus? Nossa, eu costumo dizer, Cássius, que o Públio Lentulus ele foi um divisor de águas na minha vida. Assim como o Paulo de Tarso, a gente já apresentou o Paulo de Tarso também. Mas o Públio Lentulus, ele nos mostra, ele me mostrou profundamente que nós erramos. A gente passa uma vida em excessos. A gente passa uma vida inteira caminhando por um rumo que não faz o menor sentido e a gente, quando descobre, não é tarde demais. O mais incrível é isso, porque ele descobriu, e ele descobriu também que não era tarde demais. Quando ele está lá nos braços da amada dele, e que ele diz que assim, ele teve uma vida de excessos, ele teve uma vida de orgulho profundo, né? E que ele descobre que realmente é o Cristo que salva e não tem jeito. Cristo ainda indagou para ele, né? Me segue agora, meu filho, ou daqui a milênios. A escolha é sua. E a gente faz isso, né, Cássio? A gente fez. Estamos aqui, escolhemos há milênios, né? Qual foi a passagem mais difícil para ti de encenar? A mais difícil, inclusive a mais comovente, foi quando ele briga com a esposa dele. É quando ele a rejeita, né? Que ela tenta explicar para ele, ela tenta falar, olha, eu não estava lá no gabinete do Pôncio Pilatos te traindo, eu não estava fazendo isso. E ele se cega de orgulho, de vaidade, de egoísmo e a rejeita. Foi uma cena muito forte. Um texto gigante, mas muito forte, que eu saía tremendo da cena. Porque era um momento decisivo. Se ele tivesse escolhido entendê-la, né, compreender, nada teria acontecido. Tudo seria muito diferente. A história dele teria sido bem diferente. Porque ela era o olhar puro do Cristo, né? Ela estava totalmente ligada aos propósitos dele. Ele não enxergava dessa forma, né? Há 2000 anos acho que foi o primeiro romance espírita que eu li e foi o único romance até hoje que meus olhos encheram d'água, que eu chorei. Foi na parte que ele encontra o Cristo. Cara, eu não sei que sensação foi aquela quando eu li, que mexeu comigo profundamente, cara. E aí eu estava começando a ser espírita nesse momento, e eu fiquei impressionado de perceber que ele poderia ter salvo o Cristo da cruz. Isso para mim, eu acho que, gente, eu falei, que responsabilidade é essa, cara? Que responsabilidade você tinha nas mãos. É muito grande. É muito. Grande. Assim, ele não conseguiu ficar em pé, né, diante da magnitude, da humildade daquele homem ali, né? Que mesmo ele escolhendo encontrar o Cristo à noite, sem ninguém perto, trazendo todas essas coisas humanas e pequeninas, né? Sim. E aí diante dele tá a luz pura, né? Aquele que não tem como, né? Nossa. Eu chorei. Chorei muito. Fascinante. E a redenção dele foi aos poucos, né? Foi. Que depois da morte da Lívia, e aí como ele começa a se interessar pela doutrina cristã, a seguir o filho que o cega, né? A cena, o meu sobrinho, ele participa do teatro. A cena que ele cega, a gente elaborou uma cena muito, muito incrível. E foi o meu sobrinho que me cegava. Ele fez o personagem. Eita. E, cara, o meu sobrinho, assim, eu e o meu sobrinho, a gente tem uma relação de amor mesmo. A gente fala um pro outro. Nós somos amigos de muitas vidas. Né? A gente tem inimigos de muitas vidas, né? Sim, meu sobrinho e eu somos amigos de muitas vidas. Sim. E quando ele veio, que a gente fez uma cena lenta, ele atravessava o palco todo com uma luzinha de LED, né? E aí ficou tudo escuro, aquela luzinha de LED chegava bem próximo do meu olho, ele falava a fala dele e apagava a luz. Nossa, cara. Aí a gente ligava as luzes do teatro, eu tava aos pés dele, e aí ele em pé em cima de mim, e aí o Matheus Wisniewski, né? Ele faz parte do teatro também, aí ele era o André de Gioras. Aí ele falava assim, agora você veja, este daí é o seu pai. Foi sensacional. É lindo. Que matam ele, né? Na verdade, ele caiu nos meus pés. Foi incrível. E aí eu caio chorando. É incrível. Foi maravilhoso. Gente, quem não leu o livro, leia, pelo amor de Deus. Leia. É lindo. Tem o audiobook que eu escutei agora, faz um mês que eu escutei. É fantástico também. O áudio, né? Nossa. Maravilhoso. Pela LBV. Quem puder escutar, escute. Vale muito a pena. Quais são as suas pretensões dentro da Casa Espírita? Você tem
Algum objetivo maior que você já vislumbra, que você quer fazer, você tem? Olha, eu pretendo, Cássio, continuar, sabe? Eu sou bastante ativo dentro da casa, né? Faço palestra, faço parte do trabalho mediúnico. Eu tô com outro projeto aí em relação aqui. A gente tem um índice, Cássio, de suicídio muito grande dentro da cidade. É um dos Mesmo. maiores do Brasil, Do isso. Brasil? Juro pra você, cara. Quiçá o maior do Brasil, por população. Meu Muito. Deus, gente. Os jovens aqui em Formosa, Goiás, eles desistem muito rápido da vida. Que Muito. responsabilidade de vocês. E assim, a gente já conseguiu porque aqui também não tem cultura, assim, tipo, o teatro, essas coisas não tem. A gente leva, quando a gente vai, cara, lota 400 pessoas e o povo vai. Não só espíritas, né? Todo mundo vai. E diversas pessoas já desistiram desse ato por assistir, por estar envolvido com essas emoções que trazem vida pra gente, né? Mas a minha pretensão, Cássio, é dar mais energia ainda ao Tese, né? Que é o nosso teatro. Dentro da Casa Espírita, esse projeto maravilhoso que foi construído pela Juliana, né? A Juliana Lima. Esse é o nome do grupo? Teatro Espírita Sementeiros do Evangelho. Fantástico. Muito bacana. Quando tiver peças eu vou divulgar, que eu sei que você é um homem influente neste mundo. Eu tô com um projeto aí de montar um grupo. Ainda não tá nem no papel ainda, né? Mas logo ele vai sair em relação à assistência desses jovens aí. Como seria Angariar isso? muitos jovens para... Como seria? E eu tava até eu conversei com o Alan, que a gente participou da COGEDEF, né? Ele falou, existe um grupo muito bacana, que é um grupo fechado, né, no WhatsApp, em que a gente conversa, esclarece a respeito do suicídio, né? E é um grupo fechado, mas com muitas pessoas. E assim, lá, por exemplo, se você está passando por alguma dificuldade de madrugada, você manda uma mensagem, tem alguém pronto para atender você ali naquele momento. Ele comentou, eu falei assim, cara, isso é uma ideia bacaníssima para a gente ter dentro de uma cidade, né, pequena aqui também. Porque aqui tudo é perto, então... Sim. E triste, né? Interessante e triste. Interessante e triste, Você é um cara que gosta muito de arte, pelo visto. Verdade. Tem algum filme que você recomenda, que você assistiu agora, que você pode recomendar pra gente, que você acha que é interessante? Eu sou muito viciado em filme também, filme, série. É mesmo? Sou muito disso. Então me diga 3 filmes demais. aí. Então, 3 filmes. 3 filmes? Ou série, você que escolhe. Uau! Quem nunca assistiu, assista Lion. Lion é uma história sensacional. A Lion é do menino da mãe, que se perde da mãe da Índia? Isso. Nossa, Isso. gente! Pensa é uma agonia. Quando aquele menino entrou naquele trem, cara. E o negócio é longe, Mano. é longe. Você chora do começo ao fim no filme, né? Já vamos partir desse princípio. Não vou dar spoiler não, mas eu vou dar só um spoiler. E aquele irmão dele, velho? Meu coração doeu tanto. Não, para, velho. Para que eu vou chorar aqui. Meu coração... Eu entrei no lugar daquele irmão, velho. Eu entrei no coração, entrou no lugar daquele irmão, cara. Sim. O Menino que Descobriu o Vento. Tem na Netflix. Eu acho aquele filme sensacional também. Muito, muito interessante. Olha, tem uma série... Eu gosto muito de ciência e tal, de estudar, eu estudo bastante. Tem uma série que se chama... Ela é bem popular, Dark. Nossa, eu achei Dark. Sim. Eu comecei a assistir. O começo é difícil. É incrível. O começo é difícil. A série inteira ela é bastante complexa, né? Tipo, tem uma dificuldade, é porque tem uma árvore genealógica lá gigantesca, conexões, passado, presente, futuro, futuro do futuro. E a mente da gente explode. É verdade. Sensacional. E livro? Tem algum livro que você recomenda? Tenho. Por exemplo, Paulo Estevam. Leiam Paulo Estevam, gente. Nossa, você já leu Cassius Paulo Estevam? Umas 4 vezes. Pra mim é o meu xodó. Eu gosto muito de literatura espírita, muito mesmo. Paulo Estevam, Renúncia é sensacional. Ave Cristo. Estou escutando agora, 50 anos depois. Uau! Eu nunca li. Célia. Quando você vai ler sobre Célia e você vai falar, eu tenho que fazer uma peça com a Célia. Leia e depois a gente conversa. Por favor, leia. Certo. Leia. Eu vou ler. Nosso querido Emmanuel está também como
Nestório, que é um escravo agora, mas a figura principal não é ele, é a Célia. Leia. O que você acha do movimento espírita, Luiz? Qual a sua visão do movimento espírita? Eu vejo como a revolução do bem, a revolução pelo amor. Eu acho que o movimento espírita, no momento em que a gente vive hoje, ele é uma mola propulsora para o nosso próximo passo num planeta de regeneração. Não menosprezando nenhum tipo de religião, nenhum tipo de doutrina, mas eu vejo o espiritismo como esse consolo constante, né? Ele salva vidas. Então, um movimento que salva vidas, para mim, é indispensável para cada ser humano. Eu, sem o espiritismo, era um ser humano. Aí eu nasci de novo depois que eu conheci o espiritismo. Então, e como que você vê o jovem dentro da casa espírita, dentro do movimento espírita? Eu acho que o jovem dentro da casa espírita, ele precisa estar ali. É essencial para o jovem. A gente até entra em várias discussões dentro da casa espírita para a gente levar uma palavra mais acolhedora aos jovens. Aqui em Formosa é extremamente importante. Tipo, os formatos das minhas palestras são sempre voltadas para os jovens, para as pessoas que se comunicam da mesma... Porque o jovem, eu me coloco como jovem, eu tenho 29 anos, mas eu sou jovem ainda, né? Você vê, a facilidade que a gente tem de se desconectar com Deus é muito grande. Então exige uma vigilância. Evangelização salva as pessoas, né? A gente tem jovens doentes mentalmente, né? Jovens que se distanciam de Deus com maior facilidade e ouvindo uma evangelização, uma música espírita. A gente tem a Cogedef para explicar isso para a gente, né? Os jovens, eles vão construir tudo que a gente vai viver lá na frente, né? Então, essa construção, ela tem que ser do bem, ela tem que ser bacana, as pessoas... Nossa, como eu acho incrível, Cássio, como um jovem esclarecido, ele transpassa aquela paz. Eu tomo meu sobrinho como exemplo. Cara, meu sobrinho, ele tem 17 anos, ele passou na faculdade, uma faculdade federal, ele namora há 4 anos, ele me ensina questões de relacionamento que a minha mãe, que tem quase 70, não consegue nem imaginar. Então, se você vai com um jovem para dentro da casa espírita e ele não tem a menor noção, e lá ele vê o que as pessoas estão fazendo, ele vai voltar. Como é para você, já que você tem essa mediunidade aflorada, como você vê o mundo espiritual? O mundo espiritual, assim, sob o ponto de vista de um médium ostensivo, ele está dentro da dualidade. Ver o trabalho das equipes espirituais atuando no íntimo de cada um é maravilhoso, né? Se a mediunidade fosse só isso, eu recomendava ela para todo mundo. Mas existe o outro lado, né? Eu já presenciei coisas que não são nada agradáveis, né? No meu cotidiano é muito difícil entrar em um lugar deletério, por exemplo, entrar num bar, entrar num ambiente denso. Participar desses momentos em que eu vejo que o ser humano ele se destrói pouco a pouco com as suas escolhas, me faz querer ainda mais estar dentro do espiritismo e falar sobre isso com as pessoas. Eu acho que mediunidade, como você, o André Nonato, nos esclareceu tão sabiamente, que é escutar, né, ouvir, né, compreender o outro, me faz enxergar a vida, né, mediunicamente de uma forma mais leve. Hoje, quando eu vejo um espírito que ele está em condições difíceis, que me vem à noite me procurar, eu já hoje consigo ver ele diferente como eu via há 7 anos atrás, né? Queria expulsar, queria que fosse embora, mas quem somos nós, né? Às vezes o feio perispiritualmente sou eu, então não podemos julgar. Eu vejo a vida espiritual como uma oportunidade, né? Tipo, a gente tem uma oportunidade de se reinventar. Meu querido, estamos terminando. Já tô com saudade. Calma, mas antes de terminar, nós temos Pinga-Fogo, relembrando o nosso querido Chico. Tá preparado? Manda ver. Não. Vamos lá, hein? Qual figura espírita você mais admira? Paulo de Tarso. Por quê? Porque, assim como nós, ele viveu uma vida de excessos até uma parte, e em dado momento ele é convidado a seguir o Cristo. E ele aceita, e sem nenhuma culpa no coração, ele dá o seu próximo passo. Quando a gente não tiver nenhuma culpa no coração e falar para si, o que queres que eu faça? Cara, essa frase para mim,
mostra o quanto nós somos capazes de perseguir os cristãos e, numa outra parte da vida, amar eles profundamente como o próprio Cristo. Tem São Francisco de Assis também, mas, ai meu Deus, não é top 3. É só um. Ai, São Francisco, perdoa, eu amo você. Qual o teu maior medo? Ai, meu maior medo é estar perdendo essa encarnação. Chegar lá depois do desencarne e falar assim, Luiz, tinha tanta coisa para fazer e você não fez. Isso é um medo que eu tenho. Toddy ou Nescau? Ah! Nescau. Eu gosto de consistência. Qual livro espírita você mais gosta? Aí já tá na cara. São Paulo e Estevão. Biscoito ou bolacha? Ah, eu vou imitar minha amiga Laís, creme crack. Eu vi o vídeo. Tcharará. Qual música não pode faltar na tua playlist? Qual música não pode faltar? Estrada, do Ladson Nascimento. Não conheço. Ladson Nascimento. É uma música espírita. Qual virtude lhe caracteriza? Ó, as pessoas dizem que eu sou bastante comunicativo, falante, tagarela. Acho que a alegria. A alegria é uma virtude que eu tenho. Já dormiu em alguma palestra espírita? Ai, meu Deus, já. Não toda, mas um pedaço. Eu tava obsediado, Cássio. E o pior é que me cutucaram, cara. Me cutucaram. Oh. Luiz, ai, meu Deus. Já chorou em alguma palestra? Já, em várias. Você lembra o tema? Várias. De aborto, que me fez chorar muito. Muito mesmo. Tem uma palestra do Alberto Almeida que eu fui aí em Brasília, fui num evento em que ele falou sobre sexualidade. Nossa Senhora, me marcou profundamente. Ele é bom, né? Ele tá bom nisso. Bom. Doce ou salgado? Ai, depende. Meu Deus. É doce. Doce é o meu mal. Para você, é mais fácil compreender o outro ou a si mesmo? O outro é mais fácil do que a mim mesmo, com certeza. O que te leva adiante? As certezas ou as dúvidas? As certezas, Cássio. As certezas me fazem estar aqui hoje. Nos fazem caminhar. Esperança, né? Na vida, você é aquele que planeja, ou aquele que executa, ou aquele que manda, ou aquele que obedece? Eu sou o cara que executa. Planeja não. Tem que fazer isso? Vamos embora, vamos fazer. Qual apóstolo tem mais a ver contigo? Pedro. Por quê, Pedro? Porque, a gente nega, mas no final tá lá, né? Juntinho com Cristo. Uma palavra que te define. Uma palavra que me define? Perseverança. Meu querido, foi muito bom conversar contigo. Eu não sabia que eu tinha tanta semelhança contigo nos gostos, cara. Muito legal. A gente gosta das mesmas obras, dos mesmos livros, do mesmo tipo de filme. Alma de artista é assim, né? A gente se identifica. Tô vendo violão aí no fundo, você toca? Não toco. Olha, amo música. Isso foi um presente que me deram, de tanto que eu amo música. Olha só que Luiz, eu vou te dar um violão. Beleza, eu vou pregar na minha parede. Meu amigo, muito obrigado. Foi muito bom. Você é muito massa. Cássio, eu que agradeço demais. Você sabe que você mora no meu coração. Eu amei te conhecer, cara, e estar aqui com você, passar esse tempinho junto aí foi incrível. Muito obrigado, Cássio. Muito obrigado mesmo. Eu que agradeço. E a Valeu. gente se vê por aí. Vida que segue. O trabalho tá nos unindo sempre. Tamo junto. Valeu, um abração. Abraço. Não tem